Há aproximadamente 66 milhões de anos, no final do período Cretáceo, nosso planeta testemunhou a extinção em massa dos dinossauros. Todos sabemos que esse evento resultou de uma catástrofe global. No entanto, ao explorar os momentos imediatos após essa extinção em massa, decidi aventurar-me no tempo para testemunhar pessoalmente. Surpreendentemente, tudo era radicalmente distinto do que concebemos hoje. Vamos agora explorar um planeta que permanece intocado pelos pés humanos, um planeta quase aniquilado por um impacto de meteorito. Descobriremos quais foram os destinos dos antigos habitantes da Terra, quem pereceu instantaneamente e quem conseguiu sobreviver. Examinaremos as mudanças climáticas que confrontaram e testemunharemos a notável recuperação da Terra após esse cataclismo monstruoso. No ocaso da era Mesozoica, um colossal asteroide ou cometa colidiu com a Terra. Os cientistas ainda debatem sobre o diâmetro desse corpo celeste, variando de 11 a 80 quilômetros ou de 7 a 50 milhas. Isso equivale, em média, ao tamanho da cidade de Washington, D.C. Quando a borda do asteroide atingiu o solo, a extremidade oposta ainda pairava acima da zona de voo de um Boeing 747. Uma colisão de tal magnitude não poderia ocorrer sem deixar rastros notáveis. O asteroide deixou para trás uma colossal cratera, que engolfou metade do Golfo do México. Não surpreende que essa cratera tenha um diâmetro de 150 quilômetros ou 93 milhas e uma profundidade de cerca de 20 quilômetros ou 12 milhas. Embora não tenha sido a primeira colisão entre nosso planeta e um corpo celeste, tornou-se uma das maiores já registradas, transformando instantaneamente o mundo. O impacto resultou em mega-tsunamis com alturas superiores a 100 metros ou 330 pés, que atingiram territórios desde o Texas até a Flórida. Algumas fontes indicam alturas de até 300 metros ou 985 pés, equivalente à altura da Torre Eiffel. Outras alegam que a primeira onda alcançou uma altura de 1,5 km ou 0,9 de milha, 5 vezes a altura das Torres Eiffel. O asteroide deslocou uma quantidade colossal de água do oceano, resultando em ondas gigantes que assolaram as costas por 10 horas. Este não foi o pior cenário possível. Caso o impacto fosse mais profundo, os tsunamis teriam atingido alturas ainda mais impressionantes. A explosão durante a queda do corpo celeste foi cerca de 100 milhões de vezes mais potente do que a famosa bomba termonuclear do Kizar, devastando florestas em um raio de milhares de quilômetros em apenas um segundo. Alguns cientistas argumentam que a explosão equivalia a 100 trilhões de toneladas de TNT, quantidade suficiente para desolar as costas, provocar terremotos de magnitude 12 e desencadear deslizamentos de terra até a Argentina, gerando novos tsunamis. Uma verdadeira saga de horror, impossível de sobreviver se você se encontrasse em seu caminho. Contudo, isso foi apenas o início do desastre. A energia com a qual o asteroide colidiu com a Terra foi suficiente para incendiar a paisagem em um raio de 1.500 quilômetros, ou 930 milhas, levando à morte de enormes dinossauros, como o Diplodocus. Aqueles que escaparam do impacto direto ou do fogo foram arrastados pela onda recuante. Pequenas partículas de rocha e outros fragmentos foram lançados para o alto na atmosfera. Posteriormente, geólogos encontraram esses fragmentos espalhados por todo o mundo. Cerca de 40 minutos após serem lançadas no ar, as partículas começaram a cair rapidamente, assemelhando-se a gotas de vidro quente. Sua energia cinética, equivalente a 20 milhões de megatons de TNT, transformou-se completamente em calor. A cada queda, essas partículas se tornavam incandescentes, aquecendo rapidamente a atmosfera e transformando a Terra em um verdadeiro inferno. A grande maioria dos dinossauros e muitos outros organismos terrestres na área afetada enfrentaram uma série de desafios insuperáveis. Após escapar de tsunamis e terremotos, muitos provavelmente
sucumbiram após algumas horas de calor intenso. O planeta, outrora coberto por florestas, pegou fogo quase instantaneamente, resultando na destruição de cerca de 75% das formas de vida, incluindo qualquer mamífero com peso superior a 25 quilogramas. A chuva ácida oxidou os oceanos, enquanto metade das espécies de plantas morreu imediatamente ou dentro de algumas horas devido à fuligem dos incêndios combinada com a poeira do impacto, bloqueando os raios solares por cerca de um ano. Esse evento teve um impacto profundo no clima. Algumas das plantas que conseguiram sobreviver ao impacto também sucumbiram posteriormente. No entanto, a vida em nosso planeta não cessou completamente. Todos os animais grandes pereceram, mas os sobreviventes começaram a repovoar a Terra. Os foraminíferos foram os primeiros a se recuperar, organismos unicelulares que surgiram na cratera alguns anos após o impacto. Posteriormente, as samambaias despertaram e, em apenas um milênio, conseguiram se expandir e ocupar praticamente todo o espaço que restava. Entretanto, os grandes mamíferos enfrentaram condições distintas. Havia escassez de alimentos, resultando em apenas pequenos animais, pesando no máximo 600 gramas, vagando entre as samambaias. Poucas plantas com flores e sementes nutritivas existiam no mundo naquela época. Após 100 mil anos, os mamíferos voltaram ao tamanho de um guaxinim. As samambaias foram substituídas por florestas de palmeiras, proporcionando mais alimentos. Gradualmente, o mundo voltava ao normal. 200 mil anos depois, o chamado período das palmeiras foi substituído pelo período da torta de Pecan. Claro, não havia tortas naquela época, mas havia plantas diferentes. Isso significava que havia uma quantidade significativamente maior de alimentos nutritivos. Os mamíferos se beneficiaram disso e a diversidade de espécies aumentou cerca de 3 vezes. Os maiores indivíduos atingiram 25 quilogramas, o que equivale ao peso de um grande castor ou gazela. Parece que os mamíferos evoluíram juntamente com as plantas. Finalmente, cerca de 700 anos depois, surgiram os feijões. Algo muito mais importante do que parece à primeira vista. Os feijões funcionavam como barras de proteína para os mamíferos antigos, aumentando ainda mais o tamanho dos animais e, ao mesmo tempo, a diversidade de espécies. Nesse estágio, os futuros governantes do planeta pesavam mais de 50 quilogramas, aproximadamente o peso de um grande guepardo moderno. Os mamíferos antigos eram 100 vezes mais pesados do que seus ancestrais que viviam entre as samambaias, e menos de 1 milhão de anos haviam se passado. Sim, para um humano ou qualquer outra criatura, isso é um período muito longo, mas para a evolução é insignificante. Os oceanos se recuperaram muito mais lentamente, estimando-se que tenha levado cerca de 3 milhões de anos. Somente então, o fluxo de material orgânico voltou ao normal e novas espécies ocuparam os nichos ecológicos vagos. Paleontólogos consideram as aves como um dos poucos dinossauros sobreviventes, pois seus parentes não avianos se extinguiram. Uma pequena parcela de lagartos também se adaptou, provavelmente devido à sua habilidade de mergulhar, nadar ou buscar abrigo em ambientes aquáticos. Muitas espécies de aves conseguem construir ninhos no solo, o que ajudou seus ancestrais a lidarem com o horror que ocorria ao redor deles. Como resultado, a vida na Terra retornou ao normal ao longo do tempo, e a evolução levou ao surgimento dos humanos. Isso não teria acontecido sem o impacto do asteroide na Terra. Podemos dizer que foi um gatilho para a evolução humana. Mas e se um desastre semelhante acontecesse novamente? Bem, você já tem uma ideia aproximada. Certamente a maioria da humanidade não sobreviveria a um novo ataque do espaço, mas nosso planeta certamente se recuperaria. A vida continua. Apesar de estarmos falando de eventos que ocorreram dezenas de milhões de anos atrás, os cientistas atualmente conhecem bastante sobre eles. Isso foi possível graças a fósseis, bem como várias amostras de terra e pedras. Por exemplo,
A partir dos ossos de mamíferos e lagartos antigos, os cientistas descobriram quando a era dos dinossauros terminou. Leva um tempo considerável para descobrir isso. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não o fez, e clique no sino para receber notificações oportunas de novos vídeos interessantes que estão esperando por você à frente.